Bom, deixa eu me apresentar então. Meu nome é Ângelo Basso. Eu moro numa cidadezinha chamada Montemor. E eu falo desse jeito para você não confundir com Baltimore, nos Estados Unidos. Eu fui pregar em Curitiba no início da semana e falaram: esse pastor é americano? Ele mora em Baltimore? Não, quando eu falo rápido, acabo falando Montemor. Parece que é americano, né? Mas não é não. Então eu moro no Montemor, tá? No interior de São Paulo, perto de Campinas. E eu moro nessa cidade desde o ano de 2006. Eu converti em 98, mas em 2006 eu fui morar nessa cidade porque eu sabia que ali naquela cidade tinham homens de Deus bem mais velhos que eu na caminhada de busca por avivamento, e eu decidi que eu queria submeter minha vida a um relacionamento de aliança com esses irmãos, especificamente do meu pastor, o Haroldo Walker. Então, se você quiser conhecer o trabalho do meu pastor, você pode procurar no site da Impacto Publicações. São os livros que nós publicamos, os materiais que nós publicamos, mas lá você vai ver também os vídeos e as ministrações deles. Eu sou pastor de uma igreja que chama Convergência, que fica nessa cidade de Montemor, que é mais ou menos aí uns 15, 20 minutos da cidade de Campinas. E essa igreja nasceu do simples fruto ou da necessidade de nós termos entre alguns obreiros relacionamentos profundos de aliança. Nós éramos obreiros de um seminário e esse seminário não tinha uma igreja. Nós dávamos aula, mas não tinha uma igreja específica. E a gente sentiu a necessidade então de começar uma comunhão entre nós. E já fazem 10 anos que essa comunhão cresceu aí de 10 pessoas para um pouquinho mais. Um pouquinho mais de gente. E está aumentando cada dia mais. Está acontecendo um êxodo de gente de todo o Brasil indo morar lá, porque nós temos um sonho. Nós temos um sonho. Nosso sonho é ver Deus se mudar para a nossa cidade. E nós queremos ser um tipo de igreja que sabe hospedar a presença de Deus, e o meu coração aqui é tentar transmitir a mesma coisa para você. Amém? Bom, antes de eu falar, eu quero anunciar um livro. E eu quero dizer para você que o que eu vou fazer aqui agora é extremamente difícil, porque eu não gosto de fazer propaganda, e minha equipe nem deixa eu viajar direito com os nossos livros, porque eu tenho a mania de ficar dando livro para todo mundo e não vendo. Então minha esposa não deixa e o resto da equipe não deixa. Mas eu dei um jeito de conseguir. Então eu trouxe uma mala cheia de um único livro. Por que eu trouxe esse único livro? Porque eu creio que esse livro aqui é uma palavra profética para o nosso ano no Brasil. Então deixa eu ler para você o título. O título é Julgamento na Casa de Deus. Purificação e glória estão vindo. É de um irmão que serve como profeta na nação dos Estados Unidos, Jeremiah Johnson. O que acontece? Esse livro, eu vou contar para você só a base da onde vem toda a conversa. Esse livro é fruto de uma visitação angelical. 2 anjos visitaram esse irmão, esse profeta, há alguns anos atrás, acho que 1 ano e meio, 2 anos atrás. E ele viu 2 anjos. Um anjo tinha uma roupa azul, mas com outras cores junto, e ele disse que eram cores que ele nunca tinha visto na vida. E ele soube pelo Espírito que aquele era o que poderia ser chamado de anjo de glória, ou seja, é um anjo que representa a glória que Deus quer enviar sobre a igreja. O avivamento que Deus vai enviar, o próximo avivamento que Deus vai enviar, não é um avivamento só de unção, não é um avivamento só de dons, não é um avivamento só de mover, é um avivamento onde a glória Shekinah de Deus vai descer sobre a terra, a nuvem de glória vai descer. Deus vem e vem mesmo
e cidades inteiras vão ser abaladas e sacudidas com esse mover. O fato é que muitos profetas, na palavra profética, esse irmão ouve isso de Deus, muitos profetas, homens e mulheres de Deus, igrejas, estão há anos clamando por essa glória. E o que acontece é que na visão ele olha e tem um anjo do lado. E tem aqui uma vassoura, aqui, uma foto de uma vassoura aqui na frente, porque o segundo anjo tinha uma vassoura na mão. Era um anjo vestido de branco, mais simples, com uma vassoura na mão. E o Espírito Santo comunicou ao coração desse irmão que, antes da visitação do anjo de glória, por assim dizer, da glória de Deus, a igreja precisava ser visitada pelo anjo da limpeza. Colocando em linguagem bem simples, antes do avivamento de glória, virá um avivamento de pureza, um avivamento de purificação. E é por isso que o apóstolo Pedro diz na sua epístola que o julgamento começa pela casa de Deus. Muita gente está preocupada com os rumos do Brasil, com os rumos dos Estados Unidos. Deus está preocupado com os rumos da igreja. O mundo vai continuar sendo mundo, as trevas vão continuar sendo trevas. O problema é quando não tem o povo da luz para contrapor isso. O mal continua sendo mal, diabo continua sendo diabo, pecado continua sendo pecado. O problema é quando nós somos parte do problema e não parte da solução. Então é por isso que é nesse sentido que o julgamento começa pela casa de Deus. Não julgamento negativo, mas julgamento no sentido de purificação. Então eu tenho uma missão. Eu quero voltar com a mala vazia e eu quero encher o seu coração de expectativa e sabedoria de como se mover nesse tempo. Eu creio que esse livro é uma palavra profética. Eu não sou vendedor, eu sou alguém que Deus enviou para te falar algo. Ele vai purificar a igreja, e é bom você se preparar para isso. Por quê? Porque todo lugar que receber a visitação de pureza vai receber a visitação de glória. Mas todo lugar que não receber, quando a visitação de glória chegar, as pessoas vão correr e vão fugir. Porque quando Deus vem mesmo, gente. Eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite. Deus quer se mudar para essa cidade, amém? E eu tenho uma má notícia: Deus quer se mudar para essa cidade. Porque Deus vem como Deus. Deus não vem deixando algumas características de lado. Deus não vem só com amor e com graça. Ele vem com amor, com graça, com juízo, com santidade, com pureza, com realidade. Ele vem todinho. Então é maravilhoso quando Deus vem, mas é terrível quando Deus vem. Ele é terrivelmente maravilhoso, maravilhosamente terrível. Portanto, é muito bom que Deus quer vir. É muito bom que Deus quer se mudar. Sim, Deus quer se mudar. Eu vou te mostrar isso hoje. Deus quer vir para a terra, assim na terra como no céu. Deus quer que a realidade que existe no céu também tenha na terra. E qual é a realidade suprema do céu? A realidade suprema do céu é Ele mesmo. Se Deus não estivesse no céu, o céu seria um inferno. O que deixa o céu maravilhoso é quem está lá. Deus está em sua presença abertamente manifesto no céu, e por isso que o céu é maravilhoso, aleluia. O céu é maravilhoso porque Deus está lá, porque Deus é maravilhoso, e Deus quer vir morar na terra. Eu tenho uma declaração de visão de ministério, e eu quero deixá-la com você, gravada na sua mente. Quando visão
tem a ver com perspectiva da realidade. Minha perspectiva da realidade, minha crença sobre a realidade é a seguinte: é que a presença de Deus, a presença manifesta de Deus, não a onipresença. Existe diferença entre a onipresença, ou seja, Deus está presente em todos os lugares, e a presença manifesta de Deus. Sim, a Bíblia fala sobre a presença manifesta. Por exemplo, Êxodo capítulo 3, Moisés vê a sarça ardente, e ele ouve a voz de Deus dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Ora, ali está falando da presença manifesta, porque Moisés não estava tirando a sandália e se ajoelhando diante de qualquer sarça que ele estava vendo. Ele se ajoelhou naquela sarça, porque naquela sarça tinha algo acontecendo que não estava acontecendo em nenhuma sarça. É a presença manifesta de Deus. Tempos depois, Moisés tira o povo do Egito, leva o povo para esse mesmo monte, o Monte Sinai. E a Escritura diz que Moisés sobe a Deus. A maneira que Deus estava presente no Monte Sinai, ainda que sua presença, sua onipresença esteja presente em todos os montes do mundo, a maneira que a presença de Deus estava presente no Monte Sinai era diferente de todos os outros. É a presença manifesta de Deus. Então, quando eu falo a frase, a expressão presença de Deus, eu estou me referindo a isso, a presença manifesta de Deus. Então, minha declaração de visão é a seguinte: a presença de Deus, a presença manifesta de Deus, ela é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. A presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. E eu quero provar isso para você agora. Em primeiro lugar, a presença de Deus é o sentido da vida. Quando nós falamos de sentido, isso tem uma conexão forte com o significado, motivo de viver, algo para onde todas as coisas apontam, razão e causa de tudo. Existe um psicólogo que durante o nazismo ele estava preso nos campos de concentração. Seu nome é Viktor Frankl, e Viktor Frankl criou uma teoria de psicologia ao olhar para as pessoas sofrendo no campo de concentração. Porque ele olhava para as pessoas sofrendo debaixo da opressão do nazismo, e ele via que algumas pessoas sucumbiam diante do sofrimento, e outras pessoas transcendiam diante do sofrimento. E ele começou a observar que a diferença entre pessoas que sucumbiam diante do sofrimento e pessoas que transcendiam diante do sofrimento era o fato de que essas pessoas que transcendiam tinham um propósito maior do que aquele próprio momento. Tinha algo além. Uns eram uma esposa, outros eram uma religião, outros eram uma causa política, mas eles tinham alguma causa maior que fazia eles transcenderem o sofrimento. Muitas vezes nós olhamos para o passado e queremos curar as nossas feridas a partir de olhar para o passado e querer encontrar significado no passado, mas o passado passou. O que vai te curar é olhar para frente e ver que tem algo além da sua própria circunstância. E isso não era nem um teólogo, foi um simples psicólogo que viu. A questão é que existe um propósito que está acima de todos os propósitos, que é o propósito eterno de Deus, que é o alvo de Deus em todas as coisas. Meu argumento para você é que o alvo de Deus em tudo, o objetivo de Deus em tudo o que Ele faz, tudo o que Deus faz porque Ele quer que sua presença habite em nosso meio na terra. O objetivo de Deus é, na terra como no céu,
O objetivo de Deus é, assim como sua presença está no céu agora, Ele quer que sua presença também esteja na terra. Abra sua Bíblia, Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Esse versículo está em Apocalipse 21. O que isso significa? Apocalipse é o livro que abre o desenrolar do fim da história. E o capítulo 21 é o fim do fim da história. E o que acontece é que no fim da história, o fim da história é que tem uma cidade, a Nova Jerusalém, que ela vai descer do céu. Eis que eu vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra já passaram, o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Tem uma cidade no céu agora. O céu é uma cidade. Mas um dia essa cidade vai descer. Todos os que morrem em Cristo estão agora nessa cidade. Mas um dia essa cidade vai descer. Mas sabe o que é maravilhoso na cidade? Não são as ruas de ouro, não são portas de pérola. Sabe o que tem de maravilhoso na cidade? Deus. Deixa eu colocar um pouquinho de escatologia aqui. Não vou conseguir aguentar. Apocalipse 21 é depois do 20. Difícil de entender. Apocalipse 20, na minha visão, eu posso, você não tem que comprar minha visão não, tá? Só estou aqui, só para você entender o que eu estou pensando. Não precisa concordar. Apocalipse 20, na minha perspectiva, Jesus está reinando por 1000 anos na terra. Jesus vai voltar e vai restaurar essa terra por 1000 anos. Ou seja, isso significa que Jesus já está conosco por 1000 anos. Apocalipse 21 diz que Deus vai estar entre nós, mas Jesus já está entre nós. Então a quem que o versículo está se referindo? O papai de Jesus. Jesus vai arrumar essa terra por 1000 anos. Sabe quando você arruma a casa para receber um visitante? Jesus, com o seu poder, com os seus anjos e com a igreja, vai arrumar essa terra por 1000 anos, porque o papai vai descer. Eu amo isso! Eu estou esperando o dia que Deus vem morar na terra. Eu estou apaixonado por isso. Eu quero viver para isso. Na terra como no céu. O céu e a terra vão se tornar uma única realidade. Colocando em linguagem pentecostal, a terra vai ser batizada no Espírito Santo. Aleluia! E sabe o que acontece?
Pense agora comigo teologicamente. Esse é o fim da história. Amém? É o fim da história. Mas o fim na Bíblia não significa fim no sentido de como algo acaba simplesmente. Fim é como algo alcança o seu propósito final, sua culminação, a sua consumação. Se esse versículo é a consumação da história da humanidade, o alvo final da história da humanidade se completando, qual é o alvo final? O alvo final é Deus habitando entre nós. Se esse é o alvo final da humanidade, esse tem que ser o seu alvo todos os dias. Às vezes a gente fica se perguntando: qual é meu chamado? O que é que eu devo fazer? Como eu devo viver? Eu te respondo: você deve viver como alguém que vive em prol de construir um lugar para Deus habitar na sua casa, no seu trabalho, no seu coração, na sua família, no seu casamento. Esse é o sentido da vida, é criar um lugar para Deus vir habitar, é querer hospedar Deus na terra. Uou! Eu quero isso. Sabe por que o nome da nossa comunidade é Convergência? Porque Efésios 1:10 vai mostrar que na dispensação da plenitude dos tempos, Deus vai fazer uma coisa: convergir céus e terra em Cristo. Nós queremos isso. Você precisa querer isso. Ah, pastor, mas eu não sei se eu sou profeta ou evangelista. Você gosta mais de evangelizar ou pastorear? Evangelizar. Então vai. E fazendo isso, construa um lugar para a presença de Deus. Pastor, eu não sei se eu quero ser dentista ou médico. Você gosta mais de quê? Mais de dente. Então seja dentista, e enquanto dentista, crie um lugar para a presença de Deus no teu consultório. O que eu quero dizer com isso é que a gente está perdendo tempo esperando Deus falar para a gente o que fazer sobre essas coisas da vida, quando Deus está dizendo que você tem que tomar responsabilidade e escolher, porque o que Ele disse para você fazer está claro, e o que você tem que fazer? Criar um lugar para a sua presença. Eu quero isso, eu preciso disso, eu necessito disso, eu preciso ser alguém que vive em prol de criar um lugar para Ele. E a Bíblia inteira vai falar sobre isso, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia começa com um jardim. A gente para pensar, qual o grande lance do jardim? Qual é a beleza do jardim? Qual é a glória do jardim? Nós temos a tendência de pensar que dos 7 dias da criação, o dia mais importante da criação é o 6º dia, o dia que nós somos criados. Mas não é, não acabava ali. Eu não gosto de fazer isso, mas vou fazer hoje só porque me dá vontade. Vire por mão que está do seu lado e diga. Vire por mão que está do seu lado e diga assim: irmão, irmã, você não é a coisa mais importante do mundo. Porque a gente se acha a pessoa mais importante do mundo. A gente pensa que o 6º dia na criação é o dia mais importante da história, né? Mas o dia mais importante da história é o 7º. Vamos olhar o que aconteceu no 7º dia em Gênesis. Desculpa se eu estou abrindo muito o versículo, tá? Eu sou evangélico. Deus criou uma religião que é com livro, não com imagem. Se tu não gosta de ler, vai ter que achar outra religião, que essa aqui é de um livro. Gênesis capítulo 2.
assim: assim pois foram acabados, Gênesis 2, assim pois foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado sua obra, quando? No sétimo dia. Foi só no sétimo que terminou. Havendo Deus terminado sua obra no sétimo dia, de tudo que havia feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Repete comigo: descansou. Gente, como assim que Deus descansou? Deus cansa? Não. Deus não cansa. Se Deus não cansa, como Ele descansou? É porque a palavra descansar tem dois sentidos. Tem um sentido para nós como seres humanos, que é quando a gente cansa, a gente descansa. Mas a palavra descansar na Bíblia também tem outro sentido. As irmãs vão saber. Olha aqui, olha só. Eu disse que falar as irmãs, mas não sei que receita que eu vou falar para você entender isso. Mas sabe quando você tem que botar alguma coisa para descansar numa comida que está fazendo? Bota para descansar, sei lá o que, não sei fazer comida, não sei nem ferver água. Pão, bota o pão para descansar. Tranquilo, o pão está cansado. O pão está em repouso. O que aconteceu no sétimo dia? A presença de Deus repousou sobre a terra. Deus criou tudo. Deus colocou tudo no seu devido lugar. E Adão no centro do jardim. Adão e Eva como o primeiro casal de sumos sacerdotes da terra. Deus colocou eles lá no centro para ministrar. Deu para eles instrumentos, pois assim eu creio. Você não precisa crer igual a mim, mas deu para eles instrumentos para eles ministrarem a Deus. E sua presença veio sobre a terra. Deus não tem o sexto dia como mais importante, mas o sétimo, quando sua presença descansou sobre a sua criação. E o que o pecado faz? O pecado faz com que essa presença se afaste da terra. O pecado faz com que essa presença vá embora. E ela foi embora de tal forma, olha comigo Gênesis 11. Novamente, desculpa se estou lendo muita Bíblia, se te ofende. Gênesis 11. É a construção da torre de Babel e da cidade. E diz assim no versículo 4: disseram: vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a terra. Gente, a gente tem a mania de pensar que eles estão simplesmente construindo uma cidade que vai chegar até a lua. Mas tem que entender, gente, que eles, apesar de ser antigo, não eram burro, tá? E nem Deus, porque Deus falou: eles vão conseguir. Assim, versão ultra atualizada do Ângelo, né? Não foi exatamente isso que Deus disse. Bom, para quem estuda história vai saber que provavelmente o que eles estão fazendo aqui, o tipo de construção que eles estão fazendo aqui, é o que na história é chamado de zigurate. Zigurate. E o que eram os zigurates? Era uma espécie de construção que está entre a pirâmide e vários quadrados um em cima do outro. Mas o objetivo era o seguinte: no topo dessa construção tinha um altar. E nesse altar era feito sacrifício. Para quê? Para invocar os deuses. O pensamento aqui é o seguinte: a presença de Deus foi embora da terra, e eles queriam dar um jeitinho de atrair a presença do jeito deles. E o que Deus vai dizer é: o jeito de vocês não vai dar certo. Não vai ser construindo uma cidade. Qual vai ser o jeito que vai acontecer? Vai ser o próximo capítulo da Bíblia. Deus chama Abraão, e através do que Deus vai fazer na nação de Israel, é que ele vai restaurar o lugar da sua presença. Então Deus levanta Abraão, e Abraão tem muitos filhos ele tem. Então eles vão para o Egito.
E eles se multiplicam no Egito, e eles se tornam escravos no Egito. E Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. E eles vão para o Monte Sinai. E no Monte Sinai Deus vai dar a lei. Mas na hora de Deus dar a lei, a maior parte dos capítulos da lei que Deus vai dar não é falando sobre comportamento. A maior parte dos versículos em Êxodo, o que Deus mais fala, abre comigo, Êxodo 25, versículo 8. Êxodo 25, versículo 8. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. O que é que Deus fez aqui? Deus libertou Israel da escravidão do Egito com um único objetivo: eu vou morar no meio desse povo. E por meio de Deus morar nesse povo, o que ele queria? Que o reino de Israel se expandisse sobre todo o mundo, porque assim como o reino de Israel se expandiria, a presença de Deus iria se expandir também. Esse era o alvo. Você vê, Deus deu toda uma volta para no fim chegar para eles e falar: então é que assim, eu fiz tudo isso, eu matei primogênito do Egito, eu mandei juízo, mas sabe por que eu fiz tudo isso? É que eu queria morar com você. É que eu queria morar com vocês. É que eu queria estar perto de vocês. Deus fez o que fez na cruz por você, porque Ele quer morar perto de você. Ele quer estar próximo. Ele quer que sua presença esteja próximo. Salvação não tem sentido se a gente é salvo, liberto, perdoado, mas não é reconectado com Deus. O que Deus está fazendo aqui? Ele está dizendo assim: vocês vão construir um lugar para eu habitar no meio de vocês. Mas aqui tem algo interessante. Deixa eu me parar um pouquinho aqui. É o versículo 9. É aquele versículo que me faz ficar acordado de madrugada muitas vezes. Porque ele diz o seguinte: segundo tudo o que eu mostrar como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os móveis, assim mesmo vocês o farão. Ou seja, vocês vão construir um lugar para habitar no meio de vocês, de acordo com o modelo que eu mostrar. A casa que Deus mora é a casa construída no padrão dele. Imagina que você é um arquiteto, e aí você dá uma planta para uma pessoa. Eu fico sempre pensando no exemplo do arquiteto brasileiro, Oscar Niemeyer. Imagina, ele dá uma planta para uma construtora, e aí a construtora começa a construir a partir da planta, mas no processo a construtora pensa: não, vamos colocar essa janela um pouco diferente, porque a gente teve uma ideia melhor que o arquiteto. Vamos fazer uma porta num material diferente. Vamos pintar as paredes de uma cor diferente do projeto. Aí eles terminam a obra. Metade da obra é do jeito que o arquiteto falou para fazer, e a outra metade é do jeito que a construtora e os pedreiros decidiram fazer. Minha pergunta: você acha que o arquiteto vai assinar embaixo dizendo que aquela é uma obra dele? E por que você acha que Deus vai assinar embaixo quando a gente faz uma igreja do nosso gosto? Deus não assina embaixo. Casa feita do nosso jeito não tem glória. Não dá para fazer igreja do nosso jeito. Ah, vou fazer um culto legal, que as pessoas gostem de vir. Nós não precisamos de um culto legal, onde as pessoas queiram vir. Nós precisamos de um culto santo, onde Deus venha.
Porque se Deus vem, as pessoas vêm, gente. Se Deus entra no lugar, os famintos vão chegar também. Então ele diz para Moisés: vocês vão construir de acordo com o modelo que eu mostrar, de acordo com a planta. A palavra hebraica terebit, modelo, significa literalmente isso, planta. E sabe como é maravilhoso? Porque já é incrível Deus mostrar a planta. Moisés ter visto a planta, mais incrível. Ele ter passado para os obreiros para construir. Nossa! Os obreiros entender e fazer então. Nossa! Olha o que aconteceu no fim de Êxodo 40. Versículo 16. Êxodo 40, 16. Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado. Gente, eu acho que Deus está esperando isso da gente no Brasil. Um dia a gente vai estar diante do trono, como pastor, como líder. Será que o que eu vou receber como pastor é: você construiu minha casa no padrão que eu ordenei, filho? Ou será que ele vai dizer: boa vontade, hein? Boa vontade não faz meu reino, obediência faz. Será cheio de ideia, né? Não pedi para ter ideia, pedi para fazer o que eu falei. É criativo? Seja criativo, pinta a sua casa do jeito que você quiser. Faz como você quiser sua casa. A minha faz de acordo com o modelo que eu mostrei. E se você está preocupado, oh meu Deus, como vamos descobrir o modelo? Está à venda nas melhores livrarias, tá? Não é difícil descobrir o modelo. Claro, tem um negócio misterioso que chama ler. Você lê, aí você entende, aí daí bola para frente, entendeu? Então Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado. Versículo 34. Então significa antes não. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, e Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Isso aqui não é simbólico, irmão. Não foi metaforicamente que Deus encheu o tabernáculo. Eu sei que algumas vezes as pessoas ficam incomodadas quando a gente canta: vem encher esse lugar. Não, irmãos, Deus quer encher o nosso coração. Não, querido, Deus quer encher o nosso coração e o lugar. Tem algo que os teólogos chamam de, vai ser engraçado, mas eles chamam mesmo, eles usam essa expressão: a presença espacial de Deus. Não espacial das galáxias, espacial que preenche espaços. Deus preencheu o tabernáculo fisicamente, e Moisés não conseguia entrar, que é a parte mais estranha, porque para a gente Deus é totalmente insípido, imaterial, mas a presença de Deus era tão densa que não dava para ficar a presença de Deus e de Moisés num lugar, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Mas você acha que foi só com Moisés isso? Não. Os homens de Deus na Bíblia, todos tiveram esse entendimento de que esse era o coração de Deus, de tal forma que pelo menos 500 anos depois desses eventos, um jovenzinho ruivo, que não era o primeiro da família,
Porque quando um profeta foi visitar a casa dele, para ungir os irmãos dele rei, o pai dele chamou todo mundo, só não chamou ele. Chamou ele por último. E aí, a Bíblia diz que esse rapaz era um homem segundo o coração de Deus. Mas por que ele era o segundo o coração de Deus? Bom, deve ter muitos motivos. Mas eu acho que tinha uma coisa no coração dele que estava no coração de Deus. Olha comigo o Salmo 132. Salmo 132 diz assim, versículo 1. É uma oração, essa oração foi orada na inauguração do templo, mas ela é uma expressão do coração de Davi. Lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas provações. Lembra-te de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Davi fez um voto: não vou para minha casa, não vou dormir. Não é que ele nunca mais dormiu, mas ele fez um voto contra o conforto dele. E olha só o que o texto diz no versículo 8. Lembra que a gente falou sobre a presença de Deus repousar sobre a terra? Olha o que Davi diz: levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu. A casa de Deus é o lugar do repouso de Deus. E Davi fez um voto. Davi disse, estou fazendo um voto contra, estou aqui atualizando a coisa para você, contra o meu conforto, contra o meu Netflix, contra tudo ser fácil, contra uma vida sem jejum, contra uma vida sem oração. Mas não é porque eu quero ser melhor que ninguém. Davi está fazendo isso. Davi faz com um único objetivo: eu quero que Deus tenha um lugar para repousar sobre a terra. Jesus disse nos seus dias, nos dias da sua carne: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Será que quando Deus passa os olhos sobre essa cidade, Ele encontra alguma congregação que Ele pode repousar a sua presença? Ou será que cada congregação está querendo usar Ele para os seus propósitos pessoais? Ó, Deus, cura as pessoas aqui, cura para que saibam que a gente é bom, melhor que os outros que aqui cura. Será que é isso? Deus nos dá poder e autoridade na política para a gente ficar mais poderoso que os outros. Você consegue entender que Deus está ouvindo isso quando as pessoas oram, porque Ele sabe não só que elas estão orando, mas o que elas estão pensando. E você já viu que em alguns lugares Ele até se permite se mover? Mas no fim das contas, a glória de Deus, como na igreja em Atos, foi embora. E Cabode, foi embora a glória do Senhor. Sabe por que a glória do Senhor foi embora? Porque Deus nos ama. Sim. Foi isso que eu aprendi com o irmão Robert Walker. Numa aula sobre a casa de Deus, ele disse assim: sabe, se uma criança fica botando o dedo na tomada e pode morrer eletrocutada, o que um pai amoroso faria é desligar a chave geral da casa. Em Atos,
Ananias e Safira morreram. Em Êxodo, os filhos de Arão morreram. Sabe por que a chave de glória está desligada? Porque Deus nos ama. Mas eu não quero a chave desligada. Eu quero que Ele ligue a chave de novo. Mas para isso eu preciso ter um coração que diz: eu quero fazer um lugar para a sua presença. Para isso a gente precisa ter um coração que não quer mais usar Deus, que não quer ter uma igreja a mais. Igreja com chave geral da glória desligada é brincar de igreja, mas não é igreja de verdade. É tipo ir na praia, fazer castelinho de areia e chamar aquilo de igreja e dizer: Deus vem habitar aqui. Deus pode até rir, né? Meus filhos são tão lindos, né, gente? Mas começa a falar sério. Ele vai dizer para você: o que foi, menino? Respeita, uai. Sei lá, Deus não é mineiro, mas na minha história agora ele era. Se eu quero que a presença de Deus repouse sobre a terra, eu preciso ter uma casa do jeito que Ele gosta de ficar. Uma casa que seja na terra como no céu. Para que sua presença esteja na terra como no céu, a igreja tem que ser estruturada no padrão do céu aqui na terra. O que é que isso significa? No céu só existe um centro, Deus. Tudo gira ao redor dele, tudo tem a ver com ele, tudo acontece ao redor da realidade e da dignidade da pessoa dele. Nós precisamos, como igreja, sermos edificados ao redor da pessoa de Cristo e não da preferência dos homens. Davi captou isso. Davi desejou construir um lugar para a presença. E se hoje vocês decidem construir um lugar para a presença, se vocês empenham as suas vidas em construir um lugar para a presença, Deus vai começar a visitar vocês. Antes de visitar com avivamento, Ele vai começar a visitar com graça para construir o lugar do avivamento, para construir o lugar da presença. Ele vai visitar com santificação, Ele vai visitar com pureza, mas é preciso tomar a decisão radical de construir o lugar da presença. Eu quero que você pense comigo aqui, gente. Se você fosse Deus e você olhasse a humanidade em pecado, como que você ia solucionar o problema da humanidade em pecado? Eu tenho uma ideia. A ideia é maravilhosa. Eu ia mandar uma vacina. Eu ia vacinar todo mundo do pecado. Acabou o pecado. Eu ia passar com uns aviões, uns anjos, jogando um gás por cima das cidades, né? Pulverizava o pecado. Não ia ser, né? Olha, a ideia é boa minha. Vou falar para Deus. Quando Deus viu a humanidade em pecado, o que é que Ele fez? O Verbo se fez carne. Deus não mandou ninguém. Deus veio em pessoa. E para Ele esse negócio de sua presença habitar entre nós é tão forte que Ele decidiu inspirar o profeta, para o profeta profetizar sobre Jesus, dizendo que ele seria chamado de Emanuel, que significa Jesus é a essência de tudo o que Deus mais deseja.
Porque Jesus é Deus na carne, Jesus é Deus conosco, Jesus é Deus presente entre nós. Mas mesmo quando Jesus estava na terra, Jesus visitou esse lugar que Davi construiu. Davi guardou os materiais e deu para o seu filho Salomão construir. Ele construiu o templo, e esse templo passou por destruição e restauração, mas Jesus foi até esse lugar. E quando Jesus chega nesse lugar que foi construído pelo filho de Davi, em Mateus 21, olha comigo, Mateus 21. Diz assim, Jesus, versículo 12, Mateus 21, 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Que templo é esse? O templo que Davi disse: Deus, eu quero um lugar para a sua presença. Aquele lugar que foi construído para a presença de Deus. Agora a presença de Deus estava ali de novo, em forma humana. Imagine quando fala Jesus entrou no templo, significa a presença entrou na casa. Jesus entrou no templo, mas ele se alegrou? Não. Ele expulsou os que ali vendiam e compravam. Ele expulsou quem estava ganhando dinheiro com aquilo que deveria de ser o lugar da presença. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Olha essa mesma passagem, ou pelo menos semelhante, em João capítulo 2, João 2,13. Diz assim, estando próxima, acharei João 2,13, estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também cambistas assentados, e tendo feito um chicote de corda. Olha só, Deus é amor, né? Eita, nós! E tu vê que ele fez o chicote, né? Ou seja, ele teve que sentar, aí pegou uma tira de couro, pegou outra tira de couro, pelo menos 3, e foi trançando, né? E o pessoal vendendo as coisas de Jesus, fazendo, olha só o rabino ali, ó, fazendo um chicotinho. Quando ele termina, pá, Beto Carreiro, e ele já sai assim como, né? Já pensou? Um irmão chegar com um chicote batendo no meio da igreja, eu saio correndo. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém, encontrou no templo os que vendiam ovelhas de pombo e também cambistas assentados, tendo feito um chicote de cordas. Expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas. E só para você entender aqui, ó, deixa eu dar uma pausa só para explicar um negócio. Não era errado vender as pombas e os bois, porque imagina, a pessoa está vindo de longe e vinha oferecer um sacrifício ali no templo, então ela tinha que, imagina, você vai andar tipo assim 60 quilômetros com um boi nas costas, não é legal? Vai levar o boi andando? Pode ser que dependendo da situação morre ou roubam. Então o cara levava um dinheiro e comprava lá, não era errado. Qual era o problema? Eles estavam enriquecendo com a adoração. Olha, já vi isso em algum lugar.
Não é errado ministro de louvor ser pago, porque está servindo a igreja com música. Não é errado, gente. Mas tem diferença entre ser pago e enriquecer. E ele disse aos que vendiam pombas, versículo 16: tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Aí versículo 17 diz assim: e os seus discípulos se lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O que é que consumia o coração de Jesus? Um zelo pelo lugar da presença, um zelo para que Deus tenha um lugar para a sua presença na terra. E eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, eu gostaria hoje que esse zelo enchesse a sua vida também. Não para falar mal de ninguém, não para falar mal de qualquer pastor, não para escrever na internet contra ninguém, não. Que esse zelo te consumisse, para você sair da posição de assistir a liderança da igreja construindo um lugar para a presença e tomasse a decisão de ser alguém que vai cooperar na construção, de olhar para essa construção e falar: como que eu posso ajudar? Como que nós juntos podemos edificar um lugar para a presença? Porque apenas os pastores não vão conseguir. O pastor é no máximo chefe de obra, mas hoje tem vaga para pedreiro aqui. Estamos chamando quem quer trabalhar, quem quer ajudar na obra. Nós queremos construir um lugar para a presença de Deus nessa cidade. Nós queremos que Deus olhe para essa cidade e diz: eu quero visitar lá, porque lá está construído no meu padrão. Então eu não sei se você vai ser pedreiro, ajudante de pedreiro, ou orelha seca, que é o terceiro nível na obra. Quem já trabalhou na obra sabe. Você tem o pedreiro, tem ajudante de pedreiro, e tem o orelha seca, que era a minha função quando eu era pedreiro, na Jocum. Mas já parou para pensar? Que glória você pensar assim: estou levando esse saco de cimento para construir um lugar da presença. O mínimo detalhe, a mínima participação, todos nós somos pedras vivas na construção de uma casa espiritual para Deus habitar entre nós. Esse é o sentido da vida. E se nada disso te convenceu, deixa eu te falar um negócio. A presença de Deus não é simplesmente o sentido da vida. A presença de Deus também é o anseio mais profundo do coração humano. Ou seja, o que é que o seu coração mais deseja? Vou te falar o que o seu coração mais deseja. O que o seu coração mais deseja é satisfação. Seu coração foi criado de tal forma por Deus que ele tem desejos profundos, anseios profundos. Você foi ferido profundamente com desejos na sua alma que são do tamanho de um abismo. E se fosse resumir em uma palavra aquilo que você mais deseja, o que você deseja é prazer. Não qualquer prazer, não é apenas o prazer sexual, qualquer coisa assim. Todos nós desejamos a satisfação dos prazeres, não simplesmente prazeres superficiais. Eu te garanto que até uma pessoa que comete suicídio buscando alegria. Todos nós temos um desejo profundo de satisfação, prazer
e alegria. Você não move 1 centímetro se não for por isso. Até mesmo quando você faz grandes sacrifícios, você faz no fim das contas, porque você deseja lá no fundo uma satisfação. E deixa eu te falar uma coisa, isso não é errado. Deus criou você assim. Não tem como você se arrepender e não ter isso dentro de você de querer ser satisfeito. Não é pecado você ter desejos profundos. Sabe o que é o pecado? O pecado é quando você que tem desejos profundos vai satisfazer isso em fontes de superficialidade. Em Isaías o Senhor diz por meio do profeta: o meu povo cometeu 2 males, abandonou a minha fonte de águas vivas e cavou poços, cisternas que não conseguem segurar a água. Ou seja, nós cavamos poços de pornografia para tentar encontrar satisfação. Nós cavamos poços de casamento achando que o casamento vai satisfazer. Poços de vocação achando que a gente vai ser realizado na vocação. Poços no ministério pensando que o ministério vai satisfazer. Mas abra comigo no Salmo de número 16. Salmo de número 16, versículo 11 diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua direita delícias perpetuamente. A presença de Deus é o sentido de toda a história, mas também é a única realidade que pode satisfazer o seu coração faminto. Portanto, se você quer ter sentido na sua vida, eu quero te convidar hoje a participar da construção do lugar da presença nessa cidade. Mas se talvez esse pensamento não te atrai, eu quero dizer uma coisa: toda experiência com a presença vai fazer você a pessoa mais feliz do mundo. Não está errado você buscar a sua felicidade. O problema é que a teologia dos coachings vai dizer que Jesus é o meio para alcançar um fim de felicidade. Jesus não é o meio para o fim, Jesus é fim em si mesmo. Jesus é a fonte, a base e é o destino da satisfação e da alegria. Se você quer ser feliz, alegre, pleno, basta um encontro com a presença dele.